venho falar, de fato, aí o que é a mineração. Tentar passar o videozinho aqui, professor. Será que eu consigo? Você vai continuar passando, né, professor? Sim. Então, pessoal, né, a mineração ela corresponde a uma atividade econômica industrial, né, que ela está em todos os nossos cotidianos, né, no batom que a gente usa, né, você viu o cara ficou cabeludo, não tem tesoura para cortar o cabelo, porque tudo, basicamente, no final das contas, depende de alguma parte da mineração, né? Pode passar. E aí, onde que eu trabalho, né? Hoje eu trabalho no complexo Vargem Grande, aqui em Minas. A Vale, ela tem uma divisão, eu trabalho na Vale, né? Tem uma divisão interna de corredores. Então, eu atendo o Corredor Sul. O Corredor Sul ele tem dois complexos, né? Complexos produtivos de minério. O Complexo Paraupeba e o Complexo Vargem Grande. Hoje eu atendo o Complexo Vargem Grande, tá? E aí, na minha responsabilidade na parte de ergonomia, ficam 5 minas, um terminal rodoviário e 2 unidades operacionais. Né? Eu fico cuidando da parte de ergonomia desses empregados que estão envolvidos. Meu regime de trabalho é híbrido, eu tenho alguns dias de home office e outros dias eu vou presencial, eu preciso estar na área. E aí a coincidência começa, né? Vocês lembram que eu fiz higiene ocupacional. Hoje a coordenação onde eu trabalho é uma coordenação mista de higiene ocupacional e de ergonomia, provando que, quando na época, a lógica que eu fiz, de fato, estava certa. E os processos, né? Hoje a gente é separada no Complexo Vargem Grande, tem eu e uma dupla, né, Natália, a gente se separa por processo, né? Ela fica da parte de lavra, que é a extração mesmo ali do minério, e eu fico com a parte do beneficiamento, né? Que é o quê? Extrair o minério do solo, né? Esse minério, ele é beneficiado. E esse beneficiamento é toda a parte de usina, tá? E dentro da parte de usina, a gente também vai ter as manutenções industriais, tanto elétrica, mecânica, hidráulica, todas elas. Né? Pode passar a próxima. Cuido também do centro, uma das minhas matriciadas é o Centro de Tecnologia de Ferrosos. O Centro de Tecnologia, inicialmente, é uma área de marketing, que eles fazem pesquisas laboratoriais, que eles vão dar, assim, a grosso modo, tá, pessoal? Eles vão dar a receita de bolo para a siderúrgica que for adquirir esse minério. Né? Por exemplo, precisa que ele tenha o minério, precisa ter uma consistência tal, um desempenho tal na siderúrgica. Aí os pesquisadores vão fazer uma série de testes em laboratório lá. Isso aí é uma planta, essa que está atrás aí da gente, é uma planta de laboratório. É uma mini usina, né, vamos dizer assim. E aí faz todos os testes. Lá tem aquecimento, é como se fosse uma mini siderúrgica também, que eles fazem os testes para garantir que o que for vendido para o cliente vai sair exatamente o que está sendo ofertado. Tá? Tem uma área também de engenharia, né? Tem uma área também de geologia e sondagem. A geologia e sondagem, eles fazem o estudo do solo, né? Antes de fazer o licenciamento ambiental, os geólogos vão lá, fazem o estudo para ver se aquele local, né, ele é propício para a extração do minério. Mas tem toda uma parte de direito minerário antes, né, de licenciamento, verifica se o local pode ser extraído o minério, se naquele local não tem alguma coisa biológica que não poderia estar ali, né, se tiver, tem toda uma parte aí do meio ambiente que a gente não pode interferir, enfim. Também cuido aí da parte de geotecnia. A geotecnia é extremamente famosa, principalmente atualmente, né?
é a parte que cuida da estabilização das barragens. Vocês já devem ter visto, essa foto até essa segunda e também antiga, tem uma foto mais nova, outro dia passou no Fantástico essa área aí, que é uma área que fica 24 horas por dia monitorando todas as nossas estruturas. Aí as estruturas a gente não fala só as barragens, a gente tem as cavas e as pilhas, né? E aí a gente tem várias formas de automatismo aí envolvido, que tanto se em outro local que tem vale acabar a luz, essa nossa unidade toma conta da de lá, e é daqui vice-versa. Tá? Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho, né, como que eu faço isso, né? Vocês devem estar pensando assim, tá, mas como? Né, quais são os nossos principais projetos? O principal, né, é como que a gente atua? A gente tem aí um programa de gestão em ergonomia. Antigamente, a ergonomia é uma ciência muito nova, se a gente for pensar. No Brasil, ela está aí, sei lá, desde a década de 80 e formalizada mesmo. Então, diferente de outras áreas do conhecimento, segurança do trabalho, medicina ocupacional, a gente vem aí ganhando cada dia mais mercado, explicando, trazendo conhecimento para as pessoas, tá? Pode passar. Não, como que funciona hoje, né? Esse slide aí é o mais importante. A gente tem um fluxo de trabalho para fazer essa gestão. Como que funciona? A gente faz uma antecipação dos riscos. Por exemplo, o gerente de uma determinada área cria uma posição, vai contratar uma pessoa. E aí chega para mim, na minha tela do meu sistema, qual que é o cargo dessa pessoa, qual que é a tarefa do cargo dessa pessoa, onde ela vai trabalhar, o local, qual mina, qual, né, lugar exatamente. E aí eu estimo ali um risco ergonômico para essa pessoa. Hoje a gente usa uma tabela antiga do E-Social de 16 riscos ergonômicos. Aí lá tem vários, transporte manual de carga, uso de força, tem ritmos, condições de trabalho, tem vários riscos, né? Risco cognitivo, desconforto térmico, desconforto por iluminação, tem vários, só estou dando um exemplo. E aí, o que eu faço? Eu estimo esse risco desse empregado, e aí eu vou lá na área e faço o reconhecimento desse risco. Ah, realmente, esse empregado aqui que entrou, por exemplo, sei lá, um mecânico, de fato, ele vai ter um risco aqui de movimentação manual de carga, ele vai ter um risco de postura, e deixa eu ver, ele vai ter. E aí eu vou graduar esse risco dele. Como é que é esse risco? É baixo, médio, alto? Então, eu lanço através de um documento, né, que ele foi formalizado aí, a NR17, que é a norma que cuida da parte de ergonomia, ela foi atualizada aí no final do ano passado, e aí ela traz para a gente sobre essa antecipação de riscos ergonômicos. Ela formula isso através de um documento que se chama APR-Ergo. Então, nesse documento, eu vou ter a antecipação do cargo de todo mundo, de todas as funções, né, de risco. Eu vou graduar ali qual risco esse empregado está exposto e qual graduação de risco esse empregado está exposto. E aí, o que eu faço com isso? Os riscos que forem alto e muito alto, que eu encontrar, eu na hora eu já tenho que lançar um plano de ação. Vou fazer análise ergonômica do trabalho, que é ir lá no campo, fazer o acompanhamento, verificar, medir, né, mensurar todas as variáveis, ver quanto tempo ele está ali, e aí propor em cima disso um plano de ação, né? Porque eu não posso deixar a pessoa num risco alto. Preciso propor algo que melhore a condição dela. E aí a área, que é responsável por essa pessoa, vai lá e faz esse controle dessas ações, né? Implanta, busca no mercado, compra, enfim. E aí a gente, depois disso, pronto, a ação mitigada, a gente faz o monitoramento, volta lá nessa PR-Ergo, atualizo e reduz o risco. Pode passar. E então, né, o principal aí produto, o principal item, né, que a gente tem aí é a análise ergonômica do trabalho, né, que ela é utilizada em vários momentos. Ela é utilizada na concepção, né, vai criar um posto novo. A gente participa, a engenharia liga para a gente vai construir, a gente está construindo
uma sala nova de carregamento de vagão, ainda está em projeto, e a gente já levou para eles quais são os pontos que a gente precisa ter ali, no mínimo, pontos mínimos que precisam ser avaliados, porque muitas vezes assim, a engenharia da produção, ela vai olhar muito a produção. Então, a gente vai fazer essa interface da parte de conforto do empregado, tá? Então, basicamente é isso, a gente vai classificar aí essa exposição desse empregado, né, frente aos riscos que ele estiver exposto, né? Se ele estiver exposto a uma condição de postura, né, movimentação manual de carga, né, enfim, aí tem vários riscos. Então, toda atividade vai ter risco ergonômico, não existe uma atividade sem risco. O que muda é a graduação do risco. Pode passar. E aí, como que a gente faz, né? A gente faz esse corte, a gente separa esses empregados, né? Hoje a gente tem o nome de GERE, que é o nosso grupo homogêneo de exposição a risco ergonômico. Então, eu tenho lá, né, todos os meus empregados. Dentro daquele determinado grupo, eu vou separar quais estão expostos a quais riscos. Aí eu faço um grupo, esse GERE 1, e depois eu faço outro grupo, esse GERE 2. Tá aí, é só um exemplo, tá? Mas aí o GERE, ele tem todo um código que a gente coloca nele para ficar fácil. Eu saber, esse empregado é do processo produtivo da lavra. Por exemplo, ABO, lavra, OP, caminhão. São os operadores de caminhão da mina de abóboras. E aí, por aí, a gente vai fazendo esses filtros. Pode passar. E aí, conectado com isso, né, ano passado a gente elaborou, né, a minha coordenação trouxe essa matriz de priorização de risco, que ela ela veio, assim, numa hora muito oportuna, porque às vezes a gente tem muito risco para poder tratar e tem uma verba, e a gente fica assim, gente, da onde que eu vou começar? O que é mais importante? Né? Onde eu não posso deixar de ver? Onde eu não posso deixar de tratar? E aí, pensando nisso, foi construída essa matriz de priorização de risco, né? E aí ela, pensando em adoecimento ocupacional, que gera um custo elevado para a empresa, né? Gera um impacto social depois disso, porque se a pessoa fica, né, adoecida, a gente fez todo esse estudo, né? Ela vai gerar um custo tanto para a sociedade quanto para a empresa, né? E aí, pensando nas melhores práticas aí de qualidade, né, de prevenir lesão, de fornecer um lugar saudável para as pessoas, a gente traz essa matriz para poder auxiliar a gestão, a autogestão, onde ela vai investir a verba. Tá? Então, a partir, né, desses dados de gestão, né, a gente tinha os GERES ali, a gente faz um recorte geográfico em uma determinada localidade, um determinado corredor, igual eu expliquei aí, corredor sul, e aí a gente fez um filtro e a gente viu que a gente tinha 184 cenários mapeados com risco alto e muito alto. E a gente falou, gente, como que nós vamos fazer? Onde que nós vamos começar primeiro? E aí, com uma meta de melhoria de condição de trabalho, né, e a disponibilidade do investimento, a gente ficou preocupado onde que a gente iria começar esse trabalho. Pode passar. Aí a proposta é oferecer um modelo simples, né? A segurança do trabalho traz muito isso. Eles têm vários tipos de matrizes, né? Mas as matrizes da segurança têm os dados, né, da segurança. Não tinha nada de ergonomia lá que a gente pudesse, vamos dizer assim, aproveitar. Então, baseado nos fatores de risco ergonômico, propriamente dito, né, além dos critérios epidemiológicos reativos, né, que seria o quê? Os CIDs de afastamento. O que é o CID? É o código, quando a pessoa, né, ela fica doente,
ela vai ao médico e é afastada, né? Recebe um atestado, por exemplo. No atestado, vem aquele código internacional da doença, né? E no código vem falando exatamente o que a pessoa tem. E aí a gente filtrou pelo grupamento M, as doenças osteomusculares. Tá? E aí o que a gente fez? A gente fez um dos filtros que a gente utiliza empregados submetidos a risco alto e muito alto e que já tinham tido afastamento motivado pelo CID-M, tá? E para a gente trazer, porque assim, é um dado reativo, né? Mas era o dado que a gente tinha. A gente faz essa associação, ó, o risco dele é alto e ele tem um afastamento com CID-M. Será que tem uma relação? Pode passar. Então, aqui é só um compilado, né, da questão da gestão ergonômica que eu comentei ali, né, aquela antecipação do risco, reconhecimento, avaliação, né, controle e monitoramento. A gente definiu os 16 riscos, que a gente utiliza a tabela do E-Social ainda, mas a gente vai mudar no que vem, já está no radar, a gente vai trocar alguns. E aí, esses riscos categorizados como baixo, médio e alto, a gente priorizou os alto e muito alto, né? Versus os cenários onde a gente ia atuar. Aí a gente faz a criação dessa matriz, né? Para entender aí onde era a área que estava, teoricamente, tendo maior afastamento com riscos mais altos de ergonomia. Deixa eu passar. Então, a gente usa esses quadros, né? O primeiro quadro aí, a gente usa o absenteísmo, entrou, a gente tem um sistema que chama Analytics, que ele avalia ali o empregado, tem um índice, vamos dizer assim, de afastamento, se ele está utilizando fisioterapia, né? Se ele está fazendo uso de medicação anti-inflamatória, atestados maiores e menores que 15 dias no CID-M, e o caso de B91. B91, para quem não sabe, é quando o empregado é afastado, vai para o INSS, e o INSS coloca que aquele afastamento é ocupacional, ou seja, a causa é a causa do trabalho. E aí a gente cruzou isso com os riscos... Só volta um pouquinho, professor, rapidinho. A gente cruzou isso com risco alto, muito alto, e a gente trouxe ali um nível de graduação. E aí, baseada nesse nível, o que foi classificado ali como os vermelhinho e o laranjado, foi o nosso nível de atuação. Pode passar para o próximo. Então, dos 184 cenários, né, a gente conseguiu priorizar 11 cenários, tá? E que ficou muito mais fácil da gente conseguir trabalhar, e eram locais, assim, que estavam precisando muito ali do nosso atendimento e do investimento. Né? Cada cenário desse aí tem muitos empregados. Pode passar. O outro programa que a gente trouxe, né? Esse programa já é um programa mais antigo, que vem sendo implementado aí na área da Vale, mas, assim, várias empresas também já estão de olho com isso, é o programa de prevenção de fadiga. Constantemente a gente vê aí nas estradas a questão dos motoristas, né, que estão dirigindo, fica dirigindo muitas horas e dorme. Né? Então, aí a questão é um programa de prevenção de fadiga que evitasse que a gente tivesse acidente com os nossos operadores em relação a isso, a fadiga, né? Pensando aí na questão da monotonia, tá? Pode passar. E aí, pensando, né, que a gente está numa indústria de processo contínuo, que é um local que a gente tem, a empresa não para, né? Ela roda 24 horas. Né? E nós, seres humanos, precisamos parar. Né? Então, a gente precisava equalizar aí a questão da fadiga, evitar que isso acontecesse, criar um programa que, de fato, fosse preventivo e não fosse reativo, né? A diferença dos dois é que o reativo, ele só vai acusar quando você já está ali com a fadiga instalada, cansado, né? A gente tem aí essa criação, a gente estabelece aí orientações, critérios, né, quanto à adoção dessas medidas de prevenção à fadiga.
Aí pode passar o próximo, deixa eu ver. Então, como que funciona? O programa, ele é um programa muito robusto. Esse programa, ele tem uma fase preventiva, uma fase preditiva, uma fase de controle e uma fase de monitoramento. A fase preventiva é uma das fases mais importantes. É onde a gente tem que investir ali mais energia, né? Todos os equipamentos móveis, né, que os empregados operam dirigindo, né, eles foram avaliados, foram submetidos à análise ergonômica do trabalho, para a gente entender tudo desse equipamento. Se o equipamento está numa condição boa para o empregado, se a escala que você está rodando é na condição do empregado, se o tipo de atividade que o empregado faz é uma atividade monótona, né? Por exemplo, a gente tem atividades que a pessoa sobe e desce o dia inteiro, o operador, né? Sobe com minério, desce com minério, sobe com minério, carrega, bascula. Então, assim, é uma atividade teoricamente monótona, né? E a estrutura do equipamento é maravilhosa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar dentro de uma fora de estrada, é tudo de bom, né? Então, ali é como se fosse uma casinha de ninar, vamos dizer assim. Um banco extremamente confortável, e aí você submeter uma pessoa a uma condição que ela tem uma exigência cognitiva grande, mas ela está sendo estimulada o tempo todo a pagar. Então, a gente cria esse programa basicamente pensando nisso. Então, a gente tem aí uma análise inespecífica da escala, que eu vou mostrar mais para frente, que é um software, um estudo de cronotipo e perfil do empregado, a higiene específica do sono, e depois, com a parte preditiva, a gente tem a avaliação de prontidão, depois a gente tem uma fase de controle e uma fase de monitoramento. Pode passar, aqui é só um resumo. Esse software, né, que é até da UFMG, desenvolvido pela UFMG, ele faz aí um estudo inespecífico da escala, para a gente verificar se a escala de trabalho desse empregado ela está condizente para uma condição humana, de ser exequível, né? Pensando tudo, onde esse empregado mora, o tempo de deslocamento que esse empregado tem para o trabalho, se ele vai ter cochilo durante esse tempo de deslocamento ou não, se ele vai chegar ali de fato descansado, tá? Pode passar o próximo. Aí a gente tem o estudo de cronotipo de perfil. O estudo de cronotipo, ele vai trazer para a gente se o empregado ele é mais vespertino ou se esse empregado é mais matutino. Se ele, pelo cronotipo dele mesmo, ele foi definido para qual ele vai estar pendendo mais. E, paralelo a isso, a gente tem o perfil, porque nós não somos apenas a nossa carga genética, né? Então, a parte do perfil é muito mais importante que o cronotipo do que o cronotipo em si. Porque o nosso perfil, a gente acaba se adaptando. Então, a gente tem lá 11 questionários que os médicos fazem, sentam com esse empregado e avaliam se aquele turno que esse empregado está lotado, de fato, é o turno que agrada esse empregado e que ele consegue se desenvolver melhor, né? Tem pessoas que são mais da noite e mais do dia. Então, a gente fez toda essa avaliação para colocar o empregado no turno adequado, pensando na análise, né, do cronotipo e pensando nesse perfil, né? E aí, uma outra ferramenta que é preventiva é a higiene inespecífica do sono. O que é isso? São palestras, orientações. A gente fez recente, até esqueci de pôr essa foto também, depois no próximo eu ponho. A gente fez recente um dia que a família vai na empresa e conhece, a família dos operadores conhece o equipamento que o empregado opera. Para que disso? Para eles entenderem que o dia que ele está em casa, ele precisa de fato dormir e descansar. Então, hoje a gente tem um turno de revezamento que é de 12 horas. Então, o empregado trabalha 12 horas primeiro, segundo, terceiro dia, aí depois ele folga 3 dias. Né? Então, assim, esses 3 dias de folga, de fato, ele precisa ter o descanso. Né? Não é para ele estar fazendo mini reformas em casa, enfim, eles
chegam, é engraçado que eles visualizam, né? O equipamento é muito grande, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, tinha aquela foto inicial lá, eu estava no equipamento, ele é muito grande. Aí eles conseguem ter magnitude do que uma pessoa dormindo no equipamento daquele, né, pode acontecer. Né? E aí a gente traz essa responsabilidade para o empregado, de fato, ali ter noção, né? E a família colaborar também. Pode passar o próximo. A gente tem aí a ferramenta, o prontidão e o sonômetro. A gente não está usando mais o sonômetro. O sonômetro, basicamente, é um cinto que é desenvolvido pela área de educação física da UFMG, ali, de um professor, que esse cinto, ele faz uma simulação como se a pessoa estivesse embriagada por bebida alcoólica. Que quando a pessoa está privada do sono, entende-se que ela está com uma embriaguez, só que não de bebida alcoólica, mas de sono. Então, ele mede a oscilação do centro gravitacional do eixo da coluna. Tá? Então, aí ele é uma ferramenta preditiva, por quê? Porque a pessoa faz isso antes de entrar para trabalhar. Agora, a gente não está utilizando ele, porque a gente teve problemas em relação ao tempo e tudo, e não estão utilizando mais. E a gente fez uma validação entre ele e esse outro, que é o prontidão. O prontidão, ele é um joguinho que a pessoa joga antes de trabalhar, e aí ele avalia ali a função da pessoa e verifica se ela, de fato, está em estado de prontidão bom para ela trabalhar, se ela está descansada, enfim, ele avalia outros parâmetros que gera aí essa inferência se esse empregado está, né, bem e tudo. Né? Se esse empregado, por exemplo, não dormiu direito e tudo, ele tem a oportunidade, no prontidão, de enviar ali um e-mail e falar, eu não posso trabalhar hoje, não estou em condição, né? Às vezes o filho chorou a noite inteira, aconteceu alguma coisa, ele tem essa oportunidade. Né? E aí, como é que funciona a gestão disso? O supervisor do empregado recebe a notificação imediatamente, né, que esse empregado ali testou que ele não está em prontidão, e aí ele já recebe uma notificação de uma atitude, ou de chamar esse empregado para conversar, conforme o nível de cansaço ali que foi identificado, ou de tirar ele do equipamento nesse dia, tá? Pode passar o próximo. A gente tem o formulário de autodeclaração, que também está lá no prontidão, que o empregado declara, não estou bem, mas assim, é bem pouco usado, porque a gente tem uma relação muito próxima dos empregados com seus supervisores, tá? O empregado, ele não até é bom, importante falar isso, ele não sofre nenhuma sanção por isso, ele tem um ambiente ali de escuta, né, em relação a isso, tem uma maturidade muito grande. Pode passar. A actigrafia, aí já é uma ferramenta de controle, né? Fez o exame lá, viu que o empregado não está dormindo direito, né? Ele fala que ele está cansado e a gente não entende o porquê que ele está cansado. Aí, esse é um reloginho que ele fica, tipo, 14 dias com a pessoa e ele vai trazer para a gente a informação. Se o problema é o sono de pouco tempo, a pessoa está tendo pouco tempo para poder dormir, às vezes é um estudante universitário, enfim, que trabalha de manhã e estuda à noite, ou se a qualidade desse sono é que está ruim. Né? Às vezes a pessoa está dormindo às 8 horas lá, por exemplo, mas aquele sono não está sendo descansador. Se esse sono não tem a boa qualidade, esse empregado ele é encaminhado para outro nível de atendimento, que é o núcleo clínico de fadiga. E aí ele vai fazer outros exames para verificar qual que é o problema dele. Às vezes tem um problema de implantação, né, da língua, às vezes precisa de um aparelho, de um CPAP, enfim. Ou se o problema dele for o tempo insuficiente, ele vai encaminhado para assistente social, que ela vai fazer uma higiene específica do sono, que é o quê? Uma tratativa exatamente em cima, acho que está até no próximo, pode passar. Isso, a higiene específica. Vai fazer uma abordagem com esse empregado e vai tentar ali verificar o que pode ser feito para o tempo de sono dele aumentar, ele poder ficar ali mais disponível para conseguir descansar. Pode passar o próximo. E aí o de baixa qualidade, né, ele é encaminhado aí para o núcleo clínico de fadiga, que vai fazer exames clínicos de outras esferas para entender polissonografia, enfim,
para entender qual é o problema ali de ordem biológica desse empregado, que ele não está conseguindo descansar. A gente tem um sistema de monitoramento, né? Antes a gente tinha esse óculos, né? Que ele era utilizado e ele verificava ali a quantidade de piscada da pessoa, o tempo da piscada. Só que é um implemento que fica no rosto do empregado, e ele teve baixa aceitação. Ele tem até um fiozinho que desce ali, ó, próximo à orelha, ele precisava ficar ligado. E às vezes o empregado precisava fazer manobra, aí eles não gostaram muito. E aí hoje a gente tem, é como se fosse um aparelho de celular. E aí esse outro aparelho, né, ele faz a mesma função e ele traz aí para a gente um controle em tempo real de quantidade de piscada, do nível de piscada. Aí a gente tem a graduação dessa piscada, se ela dura mais de 2 segundos, 3, né, o que isso pode acontecer. A gente tem um centro de monitoramento, onde tem uma sala de controle que o operador da sala, ele fica o dia inteiro olhando só isso, né? Tem várias pessoas, né, lá, e quem apita, né, ele já chama a pessoa no rádio, verifica se a pessoa, como que ela tá, se ela tá bem, né? E exatamente para a gente estar prevenindo essa questão dos acidentes. Aí o outro programa que a gente também da fisioterapia, da ergonomia conduz, né? Hoje a gente tem aí uma terapeuta ocupacional que foi contratada, mas esse programa foi trazido aí pela Carla, nossa colega que é fisioterapeuta também, que é a adaptação, né, dos PCDs. Mas assim, vira e mexe, a gente sempre foi abordado para fazer isso nas áreas. Pode passar. E a gente tem um programa, que tem o nome de programa Incluir. Pode passar. E aí, esse programa, né, ele tem o objetivo aí da gente adaptar 100% desses empregados, né, independente do tipo de deficiência deles, né, aumentar a proposta de diversidade, de inclusão de pessoas com deficiência, né, porque a maioria das empresas acabam selecionando dentro das deficiências as deficiências que geram menos custos para adaptação. Infelizmente, isso é uma prática, não é na minha empresa, né? Hoje a gente tem esse programa, né? Mas assim, todas as empresas eu já vi isso, tá? Aí esse programa, ele é exatamente para a gente ter cadeirante, a gente ter deficiência visual, a gente ter síndrome de Down, igual a gente tem hoje em dia, independente, não ficar fazendo uma seleção ali do tipo de deficiência, né? E o objetivo nosso é ser referência aí no mercado em relação à questão da inclusão dessas pessoas e trazer também um empoderamento para esses empregados, né? A maioria das empresas que contratam, né, deficiências leves, deixa aquela pessoa sempre com uma função ali de administrativo, e às vezes a gente tem um baita talento ali e ele está enrustido pelo fato de ser deficiente. Então, a gente quer, com isso, também trazer esse empoderamento para esses empregados. Aí a gente tem, né, as fases, né, o Recursos Humanos faz ali o recrutamento, né, a seleção, a medicina avalia, confirma através dos laudos médicos se aquele empregado se enquadra, né? E aí a gente tem o check-up funcional, que a gente avalia aí a capacidade funcional desse empregado. É algo que não era realizado antes, tá? Antes era apenas o exame médico. E aí, né, volto a dizer, o exame da fisioterapia é determinante, porque a gente vai graduar a força, verificar onde ele... Por exemplo, se eu vou colocar um hemiplégico para fazer inspeção de um equipamento móvel. O equipamento móvel é aqueles tratorzinhos, por exemplo. Então, eu preciso ter garantia, a segurança vem atrás de mim. Esse empregado consegue segurar nos 2 pontos? Né? A primeira coisa que eles vêm atrás da gente. Aí, como é que eu vou falar? Não sei. Na avaliação de fisioterapia, a gente faz essa medição de força, né? Enfim. E aí a gente consegue... Não, ele consegue. A força dele, mesmo sendo pouca, mas ele consegue subir e tal, fazer com segurança o trabalho. Né? Porque também não adianta a gente trazer uma pessoa com uma deficiência e expor ela a uma condição mais arriscada ainda. Né?
E aí a gente tem o acompanhamento desses empregados na atividade deles, exatamente como é feito na análise ergonômica. Hoje são as fisioterapeutas que fazem esse acompanhamento. Né? A gente está liderado aí essa parte do trabalho como terapeuta ocupacional, mas as fisioterapeutas estão fazendo todo esse levantamento de campo. E aí, por último, a gente tem o programa de prevenção ao absenteísmo ósseo. Esse programa, ele completa em todos os outros aí que foram ditos, né? Pensando muito nos absenteísmos, eu não sei se você sabe, né? As empresas, elas lutam contra as causas que vão estar perdendo dinheiro. Então, a gente sabe, por exemplo, na minha empresa hoje, pelo menos na minha localidade, né, foi feito um estudo que quanto que custa o dia de um trabalhador que faltou por algum motivo de saúde, né, por qualquer motivo. Custa mais ou menos R$ 7.500. Por quê? Isso leva em consideração o salário do empregado? Não, não é o salário do empregado. É a falta dele dentro de um processo, né? Porque faltou o serviço dele vai ter, às vezes, precisa ser apoiado por outro, né? E eu estou sobrecarregando outra pessoa. Então, em todas as empresas, o maior índice de absenteísmo que a gente tem é em relação ao motivo osteomuscular. Né? E hoje em dia ele vem competindo aí com os transtornos mentais, que vem sendo a segunda maior queixa. Mas a principal causa é o absenteísmo ósseo. Então, pensando nisso, né, a gente sentou o que nós vamos poder fazer para reduzir isso, onde que a gente vai poder atacar. Aí a gente traz aí um check-up funcional, né, que é uma avaliação ali, não só médica, mas com a participação do fisioterapeuta, a parte de gestão de ergonomia, que a gente colocou o nome de 4.0, porque antes a gente fazia toda essa gestão que eu comentei lá atrás, GERES, 7.500 empregados, toda baseada em planilha de Excel, no palitinho, contando, e a gente contrata uma pessoa que é na célula de TI e ela auxilia a gente a fazer um sistema com vários BIs, e aí hoje a gente consegue estar tudo interligado, né? Bem na linha aí da indústria 4.0. A campanha Hostel, né, que é uma campanha muito bacana, vou explicar um pouquinho mais para frente, que ela visa aí melhoria das condições de trabalho. Uma clínica de fisioterapia, a gente tem um vídeo aí no final muito legal, dentro da empresa, né? E um comitê Hostel, que é para quando a gente começa a ter afastamento em alguma área, a gente já atuar. Pode passar, eu vou detalhar aí cada um desses itens. Só ver, o meu tá dando um delay. Isso, agora passou. Então, a avaliação, né, que a gente chama de cinética funcional, que a gente trouxe aí para esse programa, ela faz uma avaliação de força baseada em dinamometria, de composição corporal baseada em bioimpedância, risco cardiometabólico, composição corporal, né, composição muscular, mobilidade articular, testes funcionais, testes que são basicamente nossos da fisioterapia, né? E tudo com o parâmetro da CIF, né, a classificação funcional internacional da funcionalidade. Aí a gente tem também a questão da termografia, a gente ainda não começou, mas ela deve começar aí nos próximos meses, né, que a termografia, ela nada mais é que um exame clínico não invasivo, que a gente consegue verificar se o empregado tem algum sinal de inflamação, mesmo que antes dele sentir esse processo inflamatório. A gente visualiza aí através da câmera um exemplo, né? A gente tem um mapa de cores. Então, todas as articulações vão ter cores padrões, que eu espero que aquela articulação se apresente ao ser visualizada através do termógrafo. Quando eu visualizo com o termógrafo e vejo uma cor diferente, uma área de calor, né, que um dos sinais da inflamação, né, rubor, tumor, calor, dor, né, é o aumento da temperatura, ela traz para a gente essa informação daquela área, ela já existe ali um processo inflamatório ativo.
E com isso, né, a gente já esteia a bandeira que ali existe um problema. Próximo é a questão, né, da ergonomia 4.0, que é um aplicativo que a gente utiliza, então a gente faz todas aquelas etapas que eu citei lá no início em relação à gestão de ergonomia, né, a antecipação dos riscos, o reconhecimento, né, a PR Ergo, a emissão da PR Ergo, verificar onde tem análise. Às vezes a área perguntava para a gente, quantas análises ergonômicas eu tenho? Eu, assim, eu tenho 14 gerências de área, tirando as áreas matriciadas. Aí eu tinha que ir lá procurar. Então, aí está tudo no tempo e na mão. Né? E a clínica Hostel aí, ela vem aí como a nossa cereja do bolo, que é o quê? Né? A gente ficou com muito medo assim, de ser mal interpretada. Né? Como as pessoas imaginam, você está adoecendo o empregado e está curando ele ao mesmo tempo. Não, a gente tinha os empregados lá que já tinham adoecimento. A gente até tem no INSS tem o código que é o B31, né? Que é um adoecimento por causas externas ali, por causa do empregado, às vezes ele, uma pessoa que nasceu com uma vértebra extranumerária, e aí ele já tem ali uma dificuldade. Então, assim, os empregados que estavam prestes a se afastar, o que a gente ia fazer por eles, né? Hoje, a gente tem um hall de plano de saúde, que a gente tem os atendimentos em clínicas, mas a gente não tinha esse retorno. A gente não sabia como que estava essa fisioterapia desse empregado, como que ele estava sendo tratado, o que estava acontecendo com ele. Porque muitas das pessoas, às vezes, elas vão lá, voltam, e não tem esse retorno. O fisioterapeuta, às vezes, não tem um momento de sentar com a pessoa, explicar para ela o que ela tem, né? Nessa clínica, a gente comprou modelos de coluna, modelo de joelho, modelo de todas as articulações. A fisioterapeuta ela tem um dia que ela vai sentar com o empregado e vai explicar para ele, é uma fisioterapeuta terceirizada, ela vai sentar com esse empregado, ela vai explicar para ele exatamente o que ele tem na íntegra e o que ele não pode fazer, né? Porque às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco. Então, uma hérnia de disco, eu não tenho como curar o empregado da hérnia, né? Mesmo que ele vá fazer a cirurgia, ele vai ter que ter cuidados para sempre. Então, assim, ela vai trazer para ele toda a luz de que ele precisa ter. Ele não pode carregar uma geladeira, né? Nunca mais vai poder. Ele vai ser uma pessoa que vai ter que fazer um fortalecimento para sempre, né? Dos estabilizadores de coluna, por exemplo. Então, ela traz tudo isso para ele. E aí, nosso objetivo principal, né, é proporcionar esse empregado esse autocuidado, né? E que ele seja o protagonista da própria história. A gente não tem o objetivo de ser uma clínica, como é que fala? Clinicista, de ficar muito tempo com esse empregado. A gente padronizou 16 sessões que esse empregado vai ter ali, sessões assim bem individuais, no máximo 2, 3 pessoas, né? A gente padronizou o método Mackenzie, Pilates, mas agora a gente já está inserindo outros também, porque a gente queria mesmo essa questão do fortalecimento muscular, e que esse empregado faça exercícios em casa, ela faz uma lista e tudo de exercício em casa. Se esse empregado, em 16 sessões, ele não melhorou, é porque ele precisa de um outro tipo, um atendimento mais avançado, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação dessa queixa, se ela queixa está condizente aí com o atendimento que a gente presta lá, osteomuscular. Aí, lá na frente, a gente vai mostrar o vídeo, né? E aí, por fim, a gente tem a campanha Osteo. Essa campanha é uma campanha muito legal. Nossa, assim, fiquei fã dela. O nosso corredor, né? O corredor sul é dividido em 2 complexos. Complexo Paraupeba, sul e norte, e complexo Vargem Grande, que é a área de eu atuo. Essa campanha, ela traz o empregado no jogo da ergonomia. A gente criou um sisteminha. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu coloquei aí. Não, é aí mesmo. A gente criou um sisteminha que o empregado, ele pontua, ele cria um grupo de 7 pessoas. E nesse grupo, ele vai trazer para a gente chama de DSS, Diálogo de Saúde e Segurança, que eles fazem todos os dias na área de saúde, que valia 1 ponto. A gente traz Kaizen de ergonomia, que é uma metodologia, no final eu queria mostrar, se der tempo,
um Kaizen, aí, que é uma metodologia de resolução de problemas, que a própria pessoa ali na área dela é muito baseada aí na ergonomia da atividade, que é a ergonomia francesa, da mesma escola que eu me formei. Que a própria pessoa, pensando na dificuldade dela, consegue tentar ali, fazer uma melhoria, e a gente auxilia, claro, na parte de ergonomia. Inspeções em ergonomia, a pessoa vai na área dela, verifica o que está ruim ali, monta ali um plano de ação. E ações em ergonomia, por exemplo, a pessoa fez um Kaizen, ou a pessoa está fazendo um plano de ação de análise ergonômica. Cada ação ali valia determinada quantidade de pontos, e se reduzir o risco, vale mais ponto ainda. A gente conseguiu R$ 10.000 como prêmio para essas equipes, e a gente conseguiu em Vargem Grande, que é a unidade que eu fico, os 2 primeiros lugares. O primeiro prêmio era 5.000, o segundo 3 e o terceiro R$ 2.000. Né? E aí eles acabaram dividindo, mas assim, mais que o prêmio em dinheiro em si, é a melhoria da condição dos empregados, né? Que a gente trouxe e que foi assim muito bom. Por fim, a gente tem o Comitê Hostel. Comitê Hostel, aí vocês veem que a gente está tentando aí trazer todo mundo para o jogo, né? A gente, quando uma determinada área, eu já atendo 14 gerências, uma determinada gerência, por exemplo, manutenção industrial, começa a entregar muito atestado nesse CIT. A gente monitora tudo, todos os atestados, cada atestado conta. A gente vai entender, essa área estava boa até ontem, agora entregou 4 atestados, mesmo motivo, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente traz assistente social, médico do trabalho, ergonomista, a pessoa da área, né, o líder da área, para entender e criar um plano de ação, porque os outros lá não se adoeçam, entendeu? E aí a gente estabeleceu ali um limite baseado no ano passado, no ano anterior, o score. Se o ano anterior foi tanto de atestado, sei lá, foi 10% de atestado nesse motivo, esse ano você não pode passar de 10%. Passou, a gente já aciona o comitê OST. E aí, esses projetos, né, aí, esse passado, né, Perto, esse mais pode passar. Esses projetos aí, nós acabamos, nosso antigo coordenador sugeriu que nós escrevêssemos artigos aí para a gente verificar também se nossa prática ali que a gente trouxe, né, nós não estávamos baseadas só no nosso achismo, vamos dizer assim, que a gente estava aí pensando nas práticas clínicas reconhecidas na sociedade médica, na sociedade de ergonomia, e a gente se aventurou, escreveu esses artigos, né, encaminhamos aí esses 4 trabalhos aí para só incluir que não foi ainda, mas vai, para a ANANT, né, levamos para lá, apresentamos, foi muito legal, e para a ABERGO, né, a ANANT é a Associação aí, Nacional de Medicina do Trabalho, e para a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. E foi muito bom, a gente teve um resultado muito bacana, e aí agora a gente conseguiu, a gente teve uma surpresa, a gente levou para um outro congresso externo, que vai ser na Austrália, a gente foi aprovado também. E aí eu trouxe para vocês aí um pouquinho das outras atividades que não apareceram, mas a gente tem N atividades aí que eu não coloquei porque não deu tempo, né? Eu não consegui priorizar, mas nos próximos, de repente, a gente traz mais, tá? Mas é bacana de vocês entenderem aí como que a fisioterapia, né, a gente acaba sendo acionada em tudo. Né? Não sei se a visualização da tela ficou bacana aí, mas a gente participa hoje a gente participa do desdobramento de metas. Anualmente, né, os acionistas das empresas, eles se reúnem e aí eles definem como que eles querem que aquela empresa seja vista na sociedade, qual lucro eles esperam daquela empresa, e eles traçam essas metas e entregam para os diretores das empresas. Né? Isso todas, JBS, todas as empresas grandes. E aí essas metas elas vão sendo desdobradas até o nível do empregado. Tá? Então, saúde é uma das metas, né? A saúde para Vale está em primeiro lugar.
E aí, o que a gente trouxe aí da ergonomia para as áreas em redução de risco ergonômico. Então, a gente fez reunião, a gente participou, foi muito bacana, né? Porque antigamente é uma inversão. Antigamente, aí, muitos anos atrás, a gente fica batendo na porta das áreas, e aí, vão melhorar a condição de trabalho. Hoje, a própria área bate na porta da gente e quer melhorar a condição de trabalho, porque eles enxergaram valor, enxergaram que reduzindo o risco, o empregado está mais feliz, falta menos, está mais saudável e produz mais. Né? Próximo. Aí aqui não está dando para ver. Minha visualização está diferente das suas, da sua professora. Deixa eu ver aqui. A próxima era de controle de indicadores. Eles têm aí nas áreas, né? Como a gente está muito numa área que é muito engenharia de produção, a gente se adequa a esse setor, né? Então, assim, eles têm o que eles chamam de FMDS, que é onde eles passam os indicadores de produtividade que eles esperam para poder bater essas metas que os acionistas pediram, vamos dizer assim. Então, a gente, vez ou outra, a gente aparece lá, né, uma vez por mês, mais ou menos, trazendo todos os nossos indicadores, né? Trazendo aquela máxima, o que não é medido não pode ser contado. Então, tudo a gente tem que levar ali para a parte de medidas. Né? Outra, deixa eu ver a próxima. Próxima aí é a questão do VPS. A Vale, como toda empresa, tem um sistema de qualidade. A Toyota é muito famosa por isso, né, tem um sistema que tem o mesmo nome, né, coincidente, Toyotismo tem o mesmo nome, né, que é um sistema de qualidade que foi feito lá atrás, baseado aí no TQM japonês. A Vale tem o VPS, e aí a gente tem tópicos de ergonomia, de saúde, de fadiga, igual a gente mostrou, de bem-estar e de higiene ocupacional, que a gente faz essa validação anual, tá? A gente tem a parte aí de fiscalização também das empresas contratadas, prestadoras de serviço. Por exemplo, a gente tem ergonomista de campo, que é o ergonomista que vai lá e faz, a fisioterapeuta especialista em ergonomia que vai lá e faz a análise ergonômica do trabalho. E a gente tem que fazer a medição se ela entregou a quantidade de análise correta que estava prevista, se está dentro do padrão de qualidade, onde que está aquele documento salvo, né? A gente faz a fiscalização do contrato dela. A gente tinha lá atrás a parte de ginástica laboral. Essa daí é a parte dos prestadores aí. Aqui, vocês vão falar, nossa, mas não tem nem suporte, isso daí é uma reunião, né? Não é um posto de trabalho, é uma reunião que a gente estava fazendo de medição dos nossos contratados, pessoal de blusa azul aí, verificando, era final de contrato deles, eles estavam entregando todas as análises, a gente tinha que ter tudo tabulado ali na régua. Ginástica laboral, a ginástica, hoje em dia, a gente não está tendo, assim, tanta demanda, assim. Eu até coloquei, ficou grande, agora tem que diminuir um pouquinho. Eu até coloquei uma pirâmide ao lado de hierarquia de controle de riscos, eu não sei se está dando para ver. Tá pequenininha. Que é o quê? Na pirâmide de hierarquia, tenta diminuir isso. Isso, agora deu. Na pirâmide de hierarquia de controle de risco, é o seguinte, quando a gente vai tratar qualquer risco, né, seja para segurança, para ergonomia, a gente tem essa pirâmide, que eu preciso ter uma medida, quanto mais alta a medida, mais eficiente ela é. Quanto mais baixa, menos eficiente essa medida é. Então, por exemplo, um exemplo, sei lá, bobo, de casa. Se eu tenho criança pequena e eu preciso cozinhar, né? Preciso ter comida. Então, o que seria uma medida de eliminação pensando no risco de queimadura para essa criança? Eu não cozinhar em casa, né? Eu comprar. Mas essa medida, ela não é muito viável, né? Ter que comprar tudo, ter que ficar ligando. Eu até adoraria, porém ela não é viável. Então, a gente desce para o nível, substituição. Então, não vou ter um fogão que tenha fogo, eu vou ter um fogão por indução.
certo? E aí eu posso ir para um controle de engenharia, que seria o quê? Eu botar uma portinha na minha cozinha. Porque aí ela trancada, mesmo se você não estiver olhando, a criança não vai entrar lá. Sinalização e advertência, que é botar ali, ó, não entre. Mas se for uma criança muito nova, ela não vai nem ligar para isso, né? Os controles administrativos seria eu virar para a pessoa e falar, não entra, não vai. Também não funciona tanto. Né? E o último seria os EPIs, né? Que é os equipamentos de proteção individual. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos riscos ergonômicos que a gente tem na área operacional, a movimentação manual de carga, né? E aí tem muita área, não, coloca ginástica laboral. Aí eu penso no risco puro, né? A ginástica, ela não vai atuar no meu risco, né? Se eu der um carrinho para esse empregado transportar esse artefato, se eu criar uma situação que ele não carregue mais, eu vou estar dando tendo uma medida muito mais eficiente do que eu colocar ele para fazer apenas a ginástica, né? Porque hoje, assim, baseado em literatura ginástica, a gente tem que ela traz ali um ganho social muito grande, de interação entre as pessoas, mas como o tempo é muito curto, a vestimenta das pessoas tem vários pontos, né? Que até as pessoas do Ministério do Trabalho trazem em auditorias para a gente, né? Às vezes as pessoas que fazem, não só na Vale, nem em outras empresas também, na JBS também, algumas empresas já sofreram autos de infração porque o auditor entendeu que a pessoa deveria descansar e não estar ali fazendo exercício no momento de descanso dela. E que o descanso, quando a gente pensa numa atividade de caráter repetitivo, né, que ele está exigindo muito daquela musculatura, ele vai ser mais eficiente, né, para trazer sangue, para eliminar catabólitos, trazer oxigênio, do que eu deixar aquela pessoa se movimentando. Mas é claro que tem outras situações, a gente tem a parte administrativa, que seria legal, né? Entretanto, né, para evitar problemas, aí as empresas, às vezes, tomam algumas medidas. Então não vou fazer para ninguém, né? Eu, particularmente, eu gosto mais que os profissionais da educação física deem a ginástica quando ela é solicitada. Eles são, não sei, né? Eu penso em mim, muito mais animados, né, em relação a isso, né? E é aquela coisa, né, pessoal? Cada um no seu quadrado. A gente vê, mas sempre vi mais resultado, né? E os exercícios também eles precisam ser estabelecidos pensando no que a pessoa está usando. Ela está usando muito a mão, vou fazer um exercício com a perna, com o pé, né? Vou deixar essa mão liberada. Pode passar a próxima. Aí a interseção, né, que é uma inspeção que eu fiz com um colega da higiene ocupacional, e isso aí é muito legal, porque assim, a gente, dentro da NR17, ela fala que tem espaços que a gente precisa ter ali um nível de ruído, que o nível de ruído, num laboratório, por exemplo, vai atrapalhar a concentração do meu empregado. Não estou nem pensando em proteção auditiva, porque às vezes o risco para proteção auditiva tá legal, não vai dar perda auditiva, não, mas vai tirar a atenção do meu empregado. E aí quem vai cuidar da atenção é a gente da ergonomia, né? E aí a gente traz o pessoal da higiene ocupacional para auxiliar nessa medição e na medida de controle. Aí a gente está, o meu colega, o Thiago, ele está com um artefato aí que é o SoundCam, que é uma câmera, e essa câmera, qual aquela câmera termográfica que eu mostrei ali, ela mostra colorindo aonde que tem a fonte de ruído. E é muito legal, porque assim, às vezes você não sabe, você tem um tanto de equipamento funcionando, você não sabe de onde que é o mais barulhento. E aí ele vai no local, ele mostra colorido. E aí, nesse dia, aí, a gente achou um dos equipamentos estava sem a borracha de proteção. Ele mandou colocar a borracha, reduziu e melhorou a concentração do pessoal. Outro trabalho que a gente tem muito é o acompanhamento aí de perícias trabalhistas nessa parte jurídica, tá? Às vezes vem uma perita fazer o acompanhamento, eles entram em contato com a gente acompanha a perita, mostra toda a condição de trabalho, né, que o empregado que executava, para ela poder fazer o laudo dela. E a gente tem um apoio que a gente dá para o pessoal do jurídico também, nas manifestações. Por exemplo, depois do rito da perícia, a perita lançou lá, entregou o laudo dela, e o laudo foi desfavorável para a nossa empresa. Né? E a gente sabe que, por exemplo, essa condição aí, que foi desfavorável, não está correta.
Então, a gente vai trazer álibis para esse pessoal do jurídico, fomentá-los de álibis, não é bem por aí, não. Ela falou que era desse jeito, mas é assim, assim, assado. Entendeu? Isso aí é a parte de assistência jurídica. E a gente envia também, vou ter até os e-mails aí que eles pedem para a gente, análise ergonômica, né? Assim que surgem os processos, a gente envia para eles a análise ergonômica, eles verificam e eles entregam toda a documentação que é solicitada ali juridicamente. A gente tem uma interface com os médicos, aí a gente está com o médico do trabalho, ele estava avaliando um retorno de um empregado para uma determinada função, né, verificando se a condição que o empregado iria trabalhar agora estava condizente com o quadro clínico desse empregado. Aí a gente vai, leva, mostra para ele o que a gente vê de pior, né, tem essa troca. Passar. A gente participa de inspeções, né, de segurança, a gente participa de análise de acidente, que pode ser que uma condição de ergonomia, às vezes, né, uma condição boba. Eu tenho algum artefato que precisa ser carregado, né, dentro de uma usina de manutenção, e esse artefato não tem pega. E a pessoa carregou ele de algum jeito e prensou o dedo, por exemplo. Né? Então, qualquer acidente que gere o mínimo de machucadinho na pessoa, arranhão, é feita uma análise de acidente e é proposto medidas para que não se repita aquilo com ninguém. Né? Então, a gente participa dessas análises assim, quando solicitado. Estamos também agora no PGR, né, que é o Programa de Gestão de Riscos, atualizada a INR1, ela vem pedindo a parte de ergonomia, né? A gente também está descrevendo um procedimento operacional junto aí com a segurança. Só dando um exemplo, né? A gente iluminação, né? Ficava sempre uma briga querendo saber de quem que responde pela iluminação. A norma de iluminação NH11, ela fala muito da ergonomia. Só que a gente tem situações que, às vezes, o lugar é um breu e passa só equipamento. Então, ali o risco é um risco de acidente. Aí, quem que vai fazer essa análise? Aí a gente chegou num consenso com a segurança, quando é a parte de ergonomia, que vai fazer a avaliação da iluminação, e quando é a segurança, que tem que fazer uma interdição, né? Aquisição de equipamentos, a gente também participa, esse daí a gente estava comprando uma mochila específica para uma área da geotecnia que eles fazem um ensaio, eles precisam carregar um equipamento, e a gente estava numa loja de esportes aqui de Belo Horizonte, fazendo a seleção da melhor mochila para poder ser adquirida. Deixa eu passar. E do comitê de ergonomia, né, que a gente participa, a gente... Como são muitas gerências, muitas áreas, muitas pessoas, a gente não consegue estar em todas as áreas o tempo todo. São mais ou menos 7.500 pessoas. E, por exemplo, somos 2 ergonomistas para dar conta desse pessoal. Então, a gente tem um representante em cada área, que é aquele ponto focal que a gente liga, a gente recebe informação, a gente pede para ele executar as ações, e ele sempre dá esse retorno para a gente. Branco. Aí agora era a palavra aberta, né? E antes disso, acho que eu vou passar os videozinhos, professor. Tá? Eu vou retomar aqui. Victor, pode passar a apresentação para você compartilhar sua tela? Tá bom. Essa é uma correia grande, pesada, que ela é utilizada para trocar tela. É um módulo grande que faz tipo o peneiramento do Menélio. E aí o peso, né, dessa correia ali é 588 quilos, né? Que é a correia R, que é a ponte R, essa corrente. E aí ela fica numa angulação que o empregado ainda precisava fazer um esforço para erguer. Vamos ver se tá dando para ver o vídeo? Vendo sim. O empregado precisava erguer esse olhar para conectar o olhar no
guincho da ponte, né? E aí a gente fez uma estimativa ali, se fosse tudo, uns 250 quilos, mais ou menos, né? E aí, o que é proposto? É proposto a confecção dessa caixa coletora na altura de ângulo do guincho, e aí de forma que automatizado o empregado não precisa mais fazer esforço nenhum, e ele fazia esforço agachado, né, que piora mais ali a coluna. E aí é legal que isso aqui teve a participação dos empregados da área, da operação, sabe? Eles que trouxeram o problema e eles que participaram da confecção, da resolução de tudo. A gente participou mais na definição do risco e tudo, mas as soluções propostas foram, assim, basicamente eles. Aí até melhorou o problema de 5S, né? Que é um problema de desorganização, porque a corrente ficava jogada, e aí agora ela fica numa caixinha, e ele só precisa conectar. Então, assim, vários desses pequenos problemas, o Kaizen é utilizado para poder fazer aí uma melhoria. Sem ser preciso que a pessoa faça um esforço físico. E é isso que eu trouxe hoje. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu falei muito. Gente, excelente, Carolina. Muito bom, uma atuação extremamente robusta, né? Com muitas ferramentas, dentro de uma complexidade diferente da realidade de quem não está nesse processo industrial, né? Uhum. Eu tenho algumas perguntas, mas eu quero deixar primeiro para os alunos abrirem o microfone, perguntar. Pergunta aí, gente. Aproveita a disponibilidade da Carolina. Dentro de várias. Eu vou aplicar o teste de prontidão, de sonolência aqui, eu acho que vai dar um indicador de que tem gente dormindo, Carolina. Eu ia falar, era isso. Não era nenhuma pergunta, era o que eu achei muito interessante a questão da higiene do sono. Eu, particularmente, nunca vi uma empresa que se preocupasse com isso e até desenvolvesse, né, uma ferramenta muito interessante, um joguinho, para ver como que estava a situação do sono dos trabalhadores. Achei isso incrível. Quer dizer, tipo assim, que não pensa só na questão física do trabalhador, mas também no mental dele. Se ele tiver com sono, provavelmente não vai ter um bom desempenho no serviço. Achei demais. Sim, é muito bacana mesmo. A gente antes estava utilizando, Milena, essas duas ferramentas, era o cinto, e esse a gente observou, né, que o prontidão, ele trazia o mesmo tipo de resultado e a gente podia ficar pagando duas, né? Aí, então, a gente selecionou o que era mais prático e que deixava a pessoa da área mais disponível, né? O outro, ele tinha que ter uma pessoa treinando ali, e esse joguinho a pessoa faz até no celular. É interessante que muita gente acha que a ergonomia só se, principalmente o fisioterapeuta, né, nas questões biomecânicas, físicas, posto de trabalho, cadeira, e a ergonomia, a higiene ocupacional é muito além disso, né? Então, Sim, acho que demonstra para os alunos exatamente isso, né? Como que é abrangente a atuação e como que a gente tem que trabalhar com pesquisa, né? Com ciência, para mostrar resultado. Muito interessante. isso que você falou é muito importante, porque, assim, vez ou outra, alguém tem uma brilhante ideia na área e manda para a gente. Por exemplo, vamos proibir os empregados de escutar música, sei lá, música clássica, que dá sono. Então, se você não tem um embasamento ali, olha, isso não tem nada a ver, a gente precisa que a pessoa fique desperta. Eles fizeram até um Kaizen sobre isso, das pessoas, chamadinha que chama. A supervisora liga para o empregado, conversa com ele, chama ele no rádio, né? Ele está dirigindo, ele escuta no rádio,
conversa com ele sobre a vida dele e tudo, e ele fica mais atento, né? Então, assim, estímulo cognitivo. Se a gente não estudar, a gente não vai entender que o estímulo cognitivo ele vai combater uma situação de monotonia, né? E o pessoal realmente acha que ergonomia é basicamente a ergonomia física, né? A gente tem essa parte cognitiva, que é super, super importante. A parte física também é muito importante, né? E o que eu acho legal também é que, por exemplo, na gerência de saúde, os principais programas hoje são conduzidos por fisioterapeutas. Muito legal. E antes a gente tinha essa questão só dos médicos, né? E hoje a gente tem os médicos muito parceiros, extremamente parceiros. Muito bom. E você atua na clínica também, em associação ao seu trabalho da ergonomia? Como que é esse trabalho na clínica? Na clínica de fisioterapia? Isso. Não, a clínica é dessa forma. A gente tem uma fisioterapeuta contratada que faz os atendimentos. O que a gente gerencia são esses atendimentos, o fluxo desse atendimento, quem que vai receber, como que está, se a gente está tendo uma boa adesão, se a gente não está, essa pessoa está conseguindo voltar para a área dela, porque às vezes é uma pessoa que está deslocada, ela é de uma área operacional, mas ela está com desvio de função, por exemplo. Né? A gente está conseguindo obter aí o ganho, então a gente faz toda a parte de gestão mesmo. O atendimento é a fisioterapeuta que faz, sim, mas eu não mexo mais com essa parte, eu mexo mais com a ergonomia mesmo, e a parte de gestão. E me fala um pouco da equipe, né? Você falou que tem um terapeuta ocupacional, tem mais um fisioterapeuta. Hoje são... E além da equipe nas unidades que você está, como que é o contato com outros fisioterapeutas e ergonomistas da Vale como um todo? Tem uma liderança central? Quem que é a sua chefia? Assim, como que é a organização do seu trabalho em relação à equipe, em relação à estrutura da Vale? Hoje a gente está vinculado à gerência de saúde, mas eu já fui em outra ocasião vinculado à gerência de segurança. Exatamente porque é mais, né, nós somos contratadas como ergonomistas e não como fisioterapeutas. Né? O fisioterapeuta ele tem a questão da carga horária, né, que é um pouco menor. As fisioterapeutas que a gente tem, elas não trabalham na sexta, elas trabalham de segunda a quinta. E como a gente está aí na coordenação de saúde, né, isso é uma estrutura da Vale inteira. Todos os fisioterapeutas estão vinculados aí às coordenações de saúde, à gerência de saúde, né? A gente está na coordenação de higiene e ergonomia. Hoje nós somos 4 ergonomistas para os complexos Paraupeba e Vargem Grande, que é o Corredor Sul. Seria mais ou menos as minas que estão em Itabirito, Nova Lima, Paraupeba, Paraupeba que eu falo onde teve... Brumadinho. Brumadinho, isso. E isso aí fica 4 ergonomistas. A gente tem uma coordenadora técnica, que também é fisioterapeuta, também é ergonomista, e a gente tem essa figura agora da terapeuta ocupacional, que veio com essa visão aí para o programa Incluir, de adaptação à condição de trabalho dos deficientes. Mas só no Corredor Sul que a gente tem essa terapeuta ocupacional, nas outras áreas não tem. A gente tem uma fisioterapeuta, uma ergonomista também, corporativa, que ela é nível mundo, né? Que a Vale não é só Brasil, né? E ela é fisioterapeuta também, e ela atende aí, faz tudo que a gente precisa enquanto área base, a gente faz a solicitação para ela, e aí ela vai tentando aí prover sistemas, BIs, enfim, para a gente fazer esse controle, essa gestão toda. Muito bom. A gente tem muito contato com os outros ergonomistas, a gente tem, hoje em dia tem WhatsApp, né? Agora mesmo eu recebi aqui um vídeo de pausa que foi criado aí pelo ergonomista do Norte, muito bacana. Então a gente acaba aproveitando algumas coisas deles, eles aproveitam daqui, mas é como se fossem empresas diferentes, né? Aqui a gente faz a lavra e tudo do minério, mas eu tenho uma área que faz só o embarque, né? Então ali é como se fosse uma outra empresa, tem outras regras que eles estão submetidos. O norte é o nosso ponto maior aí que a gente tem,
Hoje, a maior parte do minério que é enviado, ele sai do norte, é o nosso melhor minério, vamos dizer assim, né? Ele tem o maior teor de concentração de ferro, tá? Muito maior do que o nosso aqui de Minas. E aí a gente conversa, troca ideia, mas sempre assim a gente não usa sempre as mesmas coisas, porque são cenários diferentes. A gente customiza as melhorias muitas das vezes, né? O que dá para fazer. A gente tem um canal na empresa que chama Spot. Toda melhoria que é feita, igual essa melhoria aí no Kaizen, ela é cadastrada dentro desse Spot, e aí um ergonomista que está lá em outro lugar, ele consegue visualizar o que eu fiz aqui, o meu empregado que deu certo. Entendi. Mas você não chega a viajar para outros locais que não sejam Minas Gerais, Eu não, né? viajava mais antes, né? Eu viajava para o Pará, para o Rio de Janeiro, e agora eu estou ficando mais aqui. Agora eu fico mais em Minas mesmo. Melhor, né? Não ficar É, viajando bem demais. melhor. Isso não dá qualidade de vida, ficar viajando demais. Não, sério, é bem Trabalhando, né? difícil. Obviamente. Trabalhar, as pessoas têm, né, essa noção, não sei, todo mundo, né? Quando a gente trabalha viajando, é diferente, né? Você tá ali sozinha, igual às vezes quando eu estive em Porto Sul, no Rio. Eu saía, tipo, 5 horas da manhã e aí tinha que pegar ônibus, barco, carro, tudo para poder chegar lá na ilha onde faz o embarque. E aí eu chegava, tipo, 6, 7 da noite, super cansada, e as pessoas, você não foi na praia? Como que vai na praia? Eu acabei de inventar um termo que é uma carga oculta, né? É uma carga que a gente tem e que ninguém mede, né? Tipo isso. E tive no Pará também, foi muito bacana, foi muito rico, nossa, maravilhoso. Lá a gente acha que aqui a gente tem árvores grandes. Você chega lá, você não vê o fim de uma árvore. Aí você fala, nossa, aqui sim é grande, né? Muito, muito bacana. A gente, de Mas vez em quando, tem esses encontros, eles vêm para cá, a gente vai para lá exatamente para a gente criar uma maior harmonia, uma padronização de processo. Eu citei ali do VPS, né? O VPS é um sistema muito bacana que ele vem trazendo esse olhar aí da engenharia de produção, de padronizar. Porque se eu tenho o mesmo equipamento aqui, o mesmo equipamento no norte, eu tenho que ter a mesma resolução aqui e lá, né? Claro que com as devidas customizações. Então, basicamente, a gente precisa estar funcionando aí igual, né? Então, esse programa, né, esse o VPS, que é o sistema de padronização da Vale, ele traz muito isso. E ele traz muitos tópicos de ergonomia que as áreas respeitam demais. Então, tudo que está no VPS é Bíblia, sabe? A área cumpre, a área faz, entendeu? Eu não mostrei BIs aqui, a gente fica brincando que hoje em dia a gente é analista de BI, sabe? Porque tudo é BI, tem uns 10 BIs que a gente consulta o tempo todo, procura dado, enfim. E aí é um conhecimento à parte, né? Igual a gente contratou essas fisioterapeutas recentes, uma delas ela falou assim, gente, eu sou só fisioterapeuta, eu não sei fazer isso. Mas aí é algo que é inerente, a pessoa tem que aprender mesmo. sempre aprendendo. Gente, ninguém tem perguntas adicionais, comentários. Eu estou vendo aqui, Carolina, que alguns alunos estão comentando, dando parabéns pelo trabalho. A Tayane, uma profissional para se inspirar, te dando parabéns também. Né, vários Obrigada. aqui te agradecendo. Ninguém com algum comentário adicional, gente, abre o microfone aí, não precisa ficar com vergonha, não. Pode falar, gente, a hora é agora. Então, enquanto o pessoal Tem vai uma aqui, ó, pensando os aí, maquinários usados em mineração são geralmente grandes e pesados. É meio que fácil ter acidentes mais sérios caso não tomasse iniciativas. Realmente, é tudo muito, muito pesado. A gente está tentando aí trazer essa mudança de mindset para as áreas, né? Assim, as nossas instalações elas foram construídas há mais de 40 anos atrás, né? Então, a gente tem muita escadaria, né? Aí a gente, igual no Complexo Vargem Grande, a gente está reativando, criando elevador. A gente teve uma perita muito bacana que teve uma área aí com a gente, né? Embora as pessoas às vezes achem, nossa, você ficou de boa com a perita. Às vezes tem perícias que a gente aprende muito,
Então, assim, tem peritos realmente extremamente soberbos e tudo, que vêm, às vezes a pessoa nem olha nada, mas tem alguns que vêm para dar um show de aula e são extremamente simpáticos. A gente teve uma recente que foi muito bacana, e aí ela trouxe para a gente que a nova atualização da norma de DNR 22 vai trazer essa questão dos elevadores. Então, a gente já tentou passar na frente em relação a isso, porque tudo quando vira lei, né, fica caro. Né? Então, assim, para a gente já tentar se adaptar antes dessa virada aí de chave, de lei. E a gente está nessa batalha, a gente vai nos IBRANs, que tem todo ano, né? Exposibrans, que tem as exposições, e eles vão fazendo melhorias, igual chapa de desgaste, correias, enfim, tudo que é muito pesado, as empresas começam a criar outros artefatos um pouco mais leves, né? E aí a gente está aí para isso. E de vez em quando trazem outras situações também, igual a questão do exoesqueleto, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você colocou exoesqueleto, não colocou? Então, eu sou muito assim da ergonomia da atividade. Eu já tinha uma opinião formada em relação ao exoesqueleto, mas eu trouxe para o pessoal das minhas 15 áreas testarem, vão ver o que vocês acham. Então, assim, o modelo que a gente recebeu, o pessoal não gostou muito, porque a gente tem áreas muito estreitas, de acesso restrito, que aquilo poderia se agarrar ali, e a gente precisa ter um cuidado muito grande. Né? Tem um fisioterapeuta ergonomista na Fiat muito bacana, que ele faz um serviço sensacional e ele utiliza, só que lá ele utiliza de uma forma muito mais controlada. E a gente não tem esse controle hoje ainda para poder estar utilizando, sabe? A gente precisaria, igual ele utiliza lá, se não me engano, 2 horas por dia, no máximo, para o empregado, para ter certeza que ele não vai ter um impacto. Faz uma seleção da pessoa, se a pessoa tiver uma alteraçãozinha, ela não pode usar, porque não tem, não existe uma literatura, né? Tipo, quanto tempo você ficaria com aquilo. Então, aqui a gente prefere mesmo adaptar a condição de trabalho ao empregado, e não revesti-lo ali de artefatos de força, né? Eu acho que é interessante, pelo que eu estou conhecendo agora o trabalho de vocês, vocês não ficam devendo nada porque a Fiat faz. E a Fiat realmente tem um trabalho de excelência, né, de atenção ao Sim. trabalhador, mas vocês não estão devendo, vocês estão com atenção e uma equipe robusta, né, para atender todas as dimensões aí de saúde do trabalhador. Claro que são trabalhos diferentes, né, mas eu percebo que o investimento não está sendo muito diferente, né, do que eles fazem lá. Cada um nas suas necessidades, né. Eu estou vendo que a Tayane levantou a mão. Pode falar, Tayane. Tayane, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Ah, sim. Eu gostaria de saber, assim, que a Carolina falou que já está no mercado de trabalho, né? Ela já tem toda uma trajetória, isso é muito interessante. E eu queria saber, assim, dela, se ela ainda vê muita resistência nas empresas quanto ao trabalho do fisioterapeuta na área de ergonomia. Eu falo assim, porque durante a aula você comentou, né? De tipo assim, quanto custa o empregado você levar isso, quanto custa o empregado, no caso, A é, falta dele, né? isso. E aí, assim, eu gostaria de saber se você acha que mudou muito o perfil das empresas, no caso de ser receptivos a isso, ou que você ainda sente que tem uma certa, assim, um certo receio. Não, eu acho que não. O mercado está muito aberto para o fisioterapeuta. Nós somos um profissional muito generalista, né? Nós entendemos de várias áreas ali, né? O mercado está extremamente aberto e, principalmente, hoje, eu posso te dizer que, sei lá, 90% de todos os ergonomistas da Vale Brasil são fisioterapeutas. A gente tinha 2 que eram engenheiros. E o resto são todos fisioterapeutas. Então, assim, existe essa predileção. Né? Pode ser, tem terapeuta ocupacional também, se não me engano. Eu tenho uma no meu time, tem uma que é, além da que conduz o programa Incluir, a gente tem uma terapeuta ocupacional.
porque, assim, verificar essa questão das doenças, das lesões, é muito mais fácil para o fisioterapeuta, né? E a gente não vai ter, médico não interessa por ser ergonomista. Não, eles nos auxiliam e tudo, mas não por esse cargo, eles não pleiteiam, sabe? E, por exemplo, na JBS é um ergonomista, um fisioterapeuta por planta. Por planta. Então, assim, eles têm muitas plantas. Então, é um por planta. Aqui a gente atende várias minas, é uma pessoa atendendo diversas minas. Muito obrigada por responder, Carol. Nada. Então, o mercado está bem aberto, fiquem à vontade. E, assim, como a gente tem muita empresas grandes, essas empresas estão sendo cobradas a parte de ergonomia. Então, o mercado está bem aberto. Agora, com a atualização das normas, o PGR ele vem solicitando risco ergonômico. A empresa, ou ela vai ter que contratar alguém, mas vai ter que fazer. Então, é uma área muito bacana. E é uma possibilidade para vocês, né? Tem pessoas que não interessam exatamente. Eu não me identifiquei na área de hospital, né? Não foi uma área que, para mim, não fez muito sentido ali na minha vida. Eu sou essa pessoa que gosta de estar em cada dia num lugar, eu não vou para a mesma mina todo dia, sem rotina. Tem dia que eu estou em casa, todo dia que eu já estou lá na área, tem dia que eu vou à noite. Então, assim, me identifiquei com a minha personalidade até, o tipo de trabalho. E eu acho que não tem nada melhor do que você se encontrar dentro do que você faz. Né? Isso é muito versátil, né, Carolina? Isso. A cada hora uma demanda diferente, um cenário diferente, pessoas diferentes, de níveis educacionais Totalmente diferentes, né? diferente. Tem hora que você está reunindo com o gerente, tem hora que você está reunindo com os mecânicos, e aí vai, bola para frente. E É atendendo verdade. demanda, e é isso. Bom, muito interessante, viu, Carolina? E questões de visitação, né? Os alunos estão interessados aí a conhecer essas realidades. Como é que você acha que é aberto ou não? Acho que sim, a gente precisa agendar, né, certinho e tudo. Eu não acho que não vejo problema, não. E você hoje, Verificar a quantidade de pessoas e tudo. você é pessoa física, né? Na Vale, não é pessoa jurídica, uma terceirizada. Você é contratada da Não, Vale, eu sou funcionária Vale. entendi. Porque algumas empresas A gente tem terceirizam, né? ergonomistas terceirizados hoje. Dentro do programa de gestão, por exemplo, a análise lá do campo não sou eu que faço mais. Eu já fiz isso quando eu era terceirizado em outra empresa. Né? Hoje a gente delega e o ergonomista faz, a gente avalia o produto dele, utiliza, mede e paga. Legal. Gente, eu vou encerrar então a gravação. Ninguém tem mais perguntas. Então, Carolina, eu queria te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade, passar toda a sua experiência e queria te passar para suas considerações finais aí para os alunos. Quem se interessar aí pode me mandar um e-mail, deixei o contato aí, tá? Eu que agradeço demais a oportunidade, sou extremamente grata ao professor Peterson, que me apresentou a área, né? Na época eu não tinha nem maturidade, nem sabia que eu ia aprender, que eu ia trabalhar com isso, jamais imaginava, mas achei muito interessante, eu lembro até hoje, chegou umas meninas com os portfólios na sala, e assim, elas não usavam roupa branca, aquilo me chamou a atenção, né, já de princípio, vocês viram aí que eu não uso roupa branca, né, eu não trabalho como fisioterapeuta, trabalho como ergonomista. E aí eu gostei muito, eu falei, gente, será que a gente pode fazer isso? Que a gente sempre fica com medo, né? Até o que a colega tinha falado aí. Quando eu fui fazer a pós na UFMG, o anúncio da pós não constava fisioterapeuta. Constava que a pós ela era direcionada para engenheiros, arquitetos, outras funções. E aí eu ainda tive que apertar, não. E eu não trabalhava, a maioria das pessoas lá já trabalhavam na área e tudo. Tive uma entrevista, não, eu vou atuar e tudo, nada, nem fazia nada. E consegui entrar para fazer a pós. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu lembro o professor
Ayrton, lá, que é um auditor do Ministério do Trabalho, sorteou uma norma NR17, eu ganhei. Na época, minha filha estava nascendo, eu falava assim, gente, difícil demais fazer essa análise, não quero trabalhar com isso nunca, né? E aí tudo mudou. Minha filha nasceu, eu estava concluindo a pós, e aí, tipo, um mês depois, eu acho, eu acabei de concluir, já surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar, foi uma loucura. E aí me encontrei, de fato, na área, né? Às vezes a gente... tudo muda, né? Então, assim, extremamente agradecida por você, professor. Nossa, tudo que você precisar e pode contar comigo, tá? Estamos Nossa, juntos. isso me deixa extremamente feliz, né? Eu tô num ano muito feliz, viu, Carolina? Um ano, eu fiquei bem afastado, né, da docência, 6 anos fora, né, na gestão, e eu vi que eu não estava feliz, né? Porque eu acho que a essência minha é docência, é inspirar, né? Igual você. A gente plantou uma sementinha lá atrás, e como você, tem outros que seguiram, né, naquilo que a gente passou há vários anos atrás. Para mim, é o maior presente, né? Maior satisfação é isso, né? Ver, né, que lá atrás a gente começou um processo que deu todo esse resultado aí na sua vida e na vida de vários outros também. Então, eu fico extremamente feliz, agradecido aí pela sua disponibilidade em tempo recorde, se você montou essa apresentação, né? Não tem nem 10 dias que a gente fez esse contato. Então, te agradecer também. Fico muito feliz, né, por toda essa trajetória sua. A gente vai ter que conversar mais, porque a sua experiência na JBS e a sua experiência como perita também merece uma conversa com mais calma, né? Porque com certeza a gente tem que passar isso para os alunos, né, que às vezes não vê essa área ainda como uma área futura, mas a gente entende, né, que é uma disciplina isolada dentro de um curso que ainda é muito voltado para a questão clínica, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né, de mostrar a área e mostrar a ponta, né, você lá na mina da Vale fazendo na prática como que funciona. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, alguns que estão aqui vão estar dando esse retorno da mesma forma que você está dando. Com certeza, o mercado está aí, cada vez... Eu fico brincando com o pessoal lá que a gente vai virar uma gerência. Nós mineiros e a nossa mania de grandeza, né? Porque antes a gente era terceirizado, agora a gente já é próprio, né? Agora a gente já conduz aí os principais programas da gerência, já são os fisioterapeutas. Então, assim, existe uma gerência de saúde, existe uma gerência de segurança. Acredito, por que não, no futuro, né, vai ter uma gerência só de ergonomia, que são muitos trabalhos, igual vocês viram aí. Eu nem coloquei todos. É muita Mas muito coisa. obrigada, viu, professor? Só gratidão. Eu que agradeço. Vou encerrar a gravação, Joia. mas eu vou